Fala aí, investidor, beleza? Hoje vamos falar das 5 melhores ações pagadoras de dividendos hoje, em 2021. Para você que estava buscando aquela tão sonhada renda passiva. Falaremos sobre o valuation das ações, seu endividamento e faremos uma análise completa da distribuição de dividendos. Então fica aí, vamos para o top 5 das ações, sem enrolação. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fernando e esse aqui é o Rapidinhas de Investimento. Essa análise foi baseada em 6 indicadores que são muito importantes para quem busca a distribuição de dividendos e o acúmulo de renda passiva. Começando com o P sobre L, que é uma relação entre o preço atual da ação e quanto a empresa lucra por ação. O ideal desse indicador é que ele seja menor do que 15. O segundo indicador é o P sobre VP, que é uma relação entre o preço atual da ação e o valor patrimonial da empresa. E o ideal desse indicador é que ele seja menor do que 1,5. O terceiro indicador que falaremos é a dívida líquida sobre o EBITDA. EBITDA, para quem não sabe, são os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Esse indicador indica pra gente em quanto tempo mais ou menos a empresa conseguiria pagar as suas dívidas se ela mantivesse o EBITDA atual ao longo dos próximos anos, e se ela utilizasse o EBITDA inteiro no pagamento. O ideal desse indicador é que ele seja menor do que 3, indicando que a empresa conseguiria fazer o pagamento da sua dívida em até 3 anos. E aí começaremos a análise da distribuição dos dividendos, começando com o Dividend Yield, que é quantos por cento do preço da ação atual é distribuído aos acionistas por meio de juros sobre capital próprio e dividendos. O ideal para o Dividend Yield é que ele seja maior do que 3,5, que é a média de distribuição das ações do Ibovespa. Outro indicador para complementar a distribuição de dividendos é o Dividend Payout, que é quantos por cento dos lucros da empresa são distribuídos aos acionistas, por meio de juros sobre capital próprio e dividendos. Agora é a porcentagem do lucro e não do preço da ação, tá? O ideal do payout é que ele seja menor do que 100%, para que seja uma distribuição sustentável. Ou seja, a empresa estaria distribuindo menos de 100% dos seus lucros aos seus acionistas. E a última parte da análise será o gráfico de proventos da empresa. Proventos que são a soma do valor absoluto de juros sobre capital próprio e dividendos que são distribuídos. Então vamos embora, chega de explicação e vamos para o top 5. Em quinto lugar ficou a Telefônica Brasil, empresa de ticker VIVT3, que é conhecida popularmente no Brasil como Vivo. As operações da empresa consistem em serviços de telefonia fixa local e de longa distância, serviços móveis, serviços de banda larga e serviços de dados móveis, além de serviço de TV por assinatura através de IPTV. Além disso, ela tem serviços digitais e serviços projetados especificamente para clientes corporativos, além da venda de dispositivos e acessórios sem fio. Bom, é um pouco redundante a gente ter que explicar mais ou menos como funciona a Vivo, né? Acredito que todo mundo conheça pelo menos alguém que tenha um telefone Vivo. O preço da ação hoje VIVT3 está em R$ 43,89. O P sobre L da Telefônica hoje está em 16,29, um pouco acima do ideal, que é de 15. Já seu P sobre VP está em 1,06, que é um bom indicador, sabendo que o ideal é ser menor do que 1,5. Bastante positivo. O seu indicador dívida líquida sobre EBITDA hoje está em 0,33, ou seja, a empresa conseguiria pagar as suas dívidas em aproximadamente 4 meses do ano, utilizando somente 33% do EBITDA anual. Uma empresa com as dívidas extremamente controladas. Vamos começar agora a análise da distribuição de dividendos da Telefônica Brasil. Hoje, o dividend yield da Telefônica está em 10,37%. Muito positivo se pensarmos que a média das ações do Bovespa distribui 3,5%. Sendo assim, ela distribuiu nos últimos 12 meses R$ 4,53 por ação. Dando uma olhada no gráfico, percebemos que em seus piores anos a empresa apresentou entre 5% e 6% de dividend yield. Além disso, ela está acima da sua média histórica hoje, que é de 7,58%. Agora vamos analisar o dividend payout da empresa, sendo que até o momento, em 2021, ela distribuiu 95,10% dos seus lucros. Ou seja, aproximadamente 5% dos lucros ainda estão no caixa da empresa. Se repararmos no gráfico, conseguimos notar que a sua média de distribuição é alta, muito próxima de 100%. Sendo assim, a Telefônica é considerada uma das empresas focadas em distribuição de dividendos. Vemos também que nos anos de 2016, 2019 e 2020, a empresa distribuiu mais de 100% dos seus lucros. Caso não seja por um acúmulo de lucros dos anos anteriores, isso não seria um bom sinal. Agora veremos o gráfico de histórico da distribuição de proventos. Lembrando que proventos são a soma dos juros sobre capital próprio e dividendos distribuídos pela empresa. Percebemos no gráfico que a Telefônica distribuiu proventos ininterruptamente desde 2011 até 2021. Conseguimos notar também uma certa oscilação na distribuição, porém sempre em patamares elevados, tendo distribuído em 2020 R$ 3,41 por ação e até o momento em 2021 R$ 1,35 por ação. Bom, essa foi a análise da Telefônica Brasil. Diz aí nos comentários o que você acha da empresa. Bom, agora vamos para o quarto lugar, que foi a Eletrobras, de ticker ELET6.
A Eletrobras é uma sociedade de economia mista e de capital aberto, sob controle acionário do governo federal brasileiro, e atua como uma holding dividida em geração, transmissão e distribuição. Ela foi criada em 1962 e é responsável por 37% do total da capacidade de geração do país. A Eletrobras tem 164 usinas, 36 hidrelétricas, 128 térmicas, além de 2 termonucleares. Possui mais de 58 mil quilômetros de linha de transmissão, que é correspondente a 57% do total nacional. Ou seja, ela é um dos gigantes do setor elétrico. Seu preço hoje está em R$ 42,39. Seu P sobre L está em 8,71, muito abaixo do ideal, muito positivo. Seu P sobre VP está em 0,91, ou seja, hoje ela está sendo vendida abaixo do seu valor patrimonial. Bastante positivo se você estiver buscando uma empresa que está barata com relação ao seu patrimônio. Sua dívida líquida sobre EBITDA está em 3,04, ou seja, ela conseguiria pagar todas as suas dívidas se ela pagasse com todo o EBITDA em até 3 anos. E agora a análise de distribuição de dividendos da Eletrobras. Hoje o seu dividend yield está em 10,40%, bastante positivo, muito alto. Sendo que ela distribuiu nos últimos 12 meses R$ 4,40 por ação. Dando uma olhada aqui no gráfico, percebemos que o indicador apresenta bastante oscilação, principalmente até 2016, quando não distribuiu dividendos. A partir de 2017, conseguimos ver mais estabilidade, porém ainda com uma certa flutuação. Se levarmos em consideração somente os últimos 5 anos, a sua média de distribuição seria de 8,43%, estando hoje acima desse patamar. Veremos agora o seu dividend payout, que em 2020 foi de 59,93%, ou seja, aproximadamente 40% dos lucros da empresa continuaram no seu caixa. Notamos em seu gráfico um crescimento desde 2017 até 2020 no indicador, e também que nesses últimos anos a empresa não distribuiu mais de 100% dos seus lucros. Muito positivo. Agora veremos o seu gráfico de distribuição de proventos. Como já havíamos falado, a empresa não distribuiu proventos no ano de 2016 e apresenta maior estabilidade a partir do ano de 2017. Notamos também um crescimento de sua distribuição nos anos de 2019, 20 e 21, principalmente pelo aumento da sua geração de caixa. A Eletrobras distribuiu em 2020 R$ 1,78 e até o momento de 2021 distribuiu R$ 2,61. A previsão é que a Eletrobras consiga distribuir altos dividendos nos próximos anos, principalmente pela sua grande geração de caixa nos anos anteriores. Se você quiser saber mais informações sobre a Eletrobras, dá uma olhada no vídeo que está no card aqui em cima, também vou deixar o link na descrição. Lá eu faço uma análise completa da empresa com todos os indicadores explicando cada um e seus valores de referência. Se esse conteúdo está te ajudando de alguma maneira, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Nós entregamos análises de empresas todas as semanas e muitos outros conteúdos para que você saiba tudo sobre renda variável. Isso é muito importante para nós, que para você demora só um segundo, para a gente vale muito. Então ajude a gente a fazer esse canal crescer. Acredita, você faz a diferença. Bom, vamos para o terceiro lugar então, e nessa posição ficou a Transmissão Paulista, ou ISA-CETEP, como você quiser chamar, de ticker TRPL4. A empresa é a maior concessionária privada do setor de transmissão de energia no Brasil e atua via contratos de concessão em 18,6 mil quilômetros de linhas de transmissão, 25,8 mil quilômetros de circuitos e 166 subestações de energia. A empresa é responsável por transportar aproximadamente 33% de toda a energia elétrica do país e 94% da energia de São Paulo. Não dá para questionar, é uma empresa importantíssima. Imagina só, se a empresa para de distribuir, São Paulo para. Já imaginou? O preço das ações da ISA-CETEP hoje estão em R$ 26,91. Seu P sobre L é de 4,99, bem abaixo do ideal que é de 15. Estando muito barata se a gente comparar o preço da ação com o que ela produz de lucro. Lembrando que os lucros da Transmissão Paulista são muito consistentes por fazer parte do setor de transmissão. Seu P sobre VP está em 1,33, que é um pouco abaixo do ideal, que é de 1,5, muito positivo. Sua dívida líquida sobre EBITDA está em 1,02, significando que a empresa conseguiria pagar todas as suas dívidas se ela utilizasse o EBITDA inteiro em aproximadamente um ano de EBITDA. Uma empresa com suas dívidas muito bem controladas. E ainda lembrando que as empresas de transmissão de energia conseguem dívidas muito melhores do que as outras empresas, principalmente por ter receitas muito previsíveis, conseguindo custos de dívida muito abaixo do padrão do mercado. Bom, vamos analisar agora a sua distribuição de dividendos. Hoje, o seu dividend yield está em 11,57%
ao ano. Impressionante, excelente! Ou seja, se você colocasse R$100 na empresa hoje, no final do ano ela te pagaria R$ 11,57 somente em dividendos, fora valorização. Sendo assim, ela distribuiu nos últimos 12 meses R$ 3,11 por ação. Analisando o gráfico do indicador, percebemos que até 2016 houve uma queda constante, um grande crescimento em 2017 e um crescimento atípico em 2018, atingindo 18,17% de distribuição. Em 2019 e 2020, a média foi de aproximadamente 6,5%, e hoje o indicador está acima da sua média histórica, que é de 7,70%. Vamos ver agora o seu dividend payout. Até o momento, em 2021, a Transmissão Paulista distribuiu aproximadamente 91% dos seus lucros em dividendos, ou seja, 9% dos seus lucros ficaram ainda no caixa para reinvestimento ou distribuições futuras. Notamos no gráfico que nos últimos 5 anos a empresa não distribuiu mais de 100% dos seus lucros, um ponto bastante positivo. Mas percebemos também que houve um grande crescimento na distribuição no ano de 2021. Então devemos ficar de olho para saber se nos próximos meses a distribuição continuará igual ou voltará aos padrões antigos. Veremos agora o gráfico de distribuição dos proventos da ISA-CETEP. Conseguimos ver no gráfico pouca oscilação em sua distribuição. Notamos também que vem havendo um crescimento em seu valor absoluto desde 2013, sendo que foi distribuído nesse ano 32 centavos por ação e em 2020 R$ 1,73 por ação. Até o momento foi distribuído em 2021 R$ 1,60 por ação. Se você quer mais informações sobre a ISA-CETEP, nós fizemos uma análise completa nesse vídeo que está no card aqui em cima. Eu também vou deixar o link na descrição. Então vamos lá, vamos para o segundo lugar no ranking de maiores distribuições de dividendos. E nessa posição ficou a Taesa, de ticker TAI11. Empresa que também é do setor de transmissão de energia elétrica. A Taesa implementa, opera e mantém ativos de transmissão de energia elétrica no Brasil, operando 12.725 km de linhas de transmissão, que incluem 9.898 km de linhas de transmissão em operação e 2.827 km em linhas em construção. A companhia também detém 78 subestações, sendo bem diversificada geograficamente, atuando em 18 estados e mais o Distrito Federal. O preço da ação da Taesa hoje está em R$ 40,01. Seu P sobre L é de 5,62. Excelente, principalmente para a empresa do nível da Taesa, sendo considerada hoje barata com relação ao seu lucro produzido. Já seu P sobre VP está em 2,09, um pouco acima do ideal, que é de 1,5. Ou seja, ela não está barata com relação ao seu patrimônio, mas também não está extremamente cara. Olhando agora o indicador de endividamento, a sua dívida líquida sobre EBITDA está em 2,09, ou seja, ela pagaria suas dívidas em aproximadamente 2 anos. Sendo uma empresa com dívidas totalmente controladas, principalmente pelo nível de dívidas que a empresa consegue pegar. Lembrando, empresa de transmissão. Vamos para a análise agora da sua distribuição de dividendos. O seu dividend yield hoje está em 13,29%. Excepcional, sendo que ela distribuiu nos últimos 12 meses R$ 5,31 por ação. Analisando o gráfico de dividend yield da Taesa, percebemos muito pouca oscilação, estando sempre com altos níveis de distribuição, sendo que hoje ela está com o indicador acima da sua média histórica, que é de 10,89, que é uma média histórica de fazer inveja em qualquer empresa. Vamos ver agora o seu dividend payout. Hoje, o seu indicador está em 83,94%, ou seja, aproximadamente 16% dos lucros da empresa continuam em seu caixa. Lembrando aqui que o ideal é que ela distribua menos de 100% dos seus lucros, para que a sua distribuição seja sustentável, e nesse caso, totalmente sustentável. Conseguimos notar que somente no ano de 2017 ela distribuiu mais de 100% dos seus lucros, tendo uma distribuição de 116,50%. Vemos também que nos anos de 2018, 2019 e 2020 a empresa distribuiu menos do que sua média histórica, que é de 86,94%. Sendo assim, existe grande chance de crescimento dos investimentos internos, com maior participação em leilões e aparecimento em novos projetos. Agora vamos para o gráfico de distribuição de proventos da Taesa. Lembrando, juros sobre o capital próprio mais dividendos. O gráfico nos mostra que a empresa apresenta muito pouca oscilação em sua distribuição, distribuindo sempre altos níveis de dividendos e juros sobre o capital próprio. Vemos que a Taesa distribuiu em 2020 R$ 3,21 e em 2021 já distribuiu R$ 2,98. Como sabemos que a empresa normalmente distribui dividendos também em novembro e dezembro, existe grande possibilidade dessa distribuição de proventos ser bem maior do que a do ano passado.
A Taesa também trabalha com aquele modelo de negócio que apresenta baixo risco e alta previsibilidade, considerando que a sua distribuição é feita pela disponibilidade da sua rede de transmissão e não pela quantidade de energia que é transmitida. Com isso, se a Taesa disponibiliza a sua rede e a geradora não transmite energia, a culpa não é da Taesa e ela continua recebendo todo o valor do seu contrato, e ainda reajustado pela inflação. É importante dizer que a sua geração de caixa também deve aumentar, principalmente pela entrada da empresa em novos projetos. Se você quer uma análise completa de cima a baixo da Taesa, dá uma olhada nesse vídeo que está no card aqui em cima, que eu também vou deixar o link na descrição. Análise completa, valuation, endividamento, rentabilidade, eficiência e crescimento. Tudo em um. E agora vamos para o primeiro lugar, o maior dividend yield desse ranking. E ele fica com a Coppel, ou Copel, de ticker CPLE6. A Coppel é uma companhia constituída para planejar, construir e explorar sistemas de produção, além de transmissão, transformação, distribuição e comércio de energia elétrica. Ela conta com 19 subsidiárias integrais, 3 controladas, 6 coligadas e 9 controladas em conjunto, além de 2 consórcios que cuidam de diferentes ramos de negócio da empresa. O preço da ação da Coppel hoje está em R$ 6,18. Seu P sobre L é de 4,05, ou seja, está abaixo do ideal, estando barata baseado nesse indicador. Seu P sobre VP hoje está em 0,88, muito interessante para quem está buscando ações baratas com relação ao seu valor patrimonial. Ou seja, até o momento ela está barata com relação aos lucros e está barata com relação ao valor patrimonial. A sua dívida líquida sobre EBITDA está em 1,2, ou seja, a empresa conseguiria pagar todas as suas dívidas com aproximadamente um ano de EBITDA. Não, vamos lá, um pouquinho mais de um ano. Mas sem dúvida uma dívida muito controlada. Agora vamos analisar a distribuição dos dividendos da Copel. Hoje o seu dividend yield está em 15,67%. Extremamente alto. Eu não lembro de ter visto uma ação nesses patamares há muito tempo, sendo que a ação distribuiu aproximadamente 96 centavos nos últimos 12 meses. Conseguimos ver no gráfico que a média de distribuição da empresa nos últimos 10 anos ficou entre 4% e 6%, não esse total de 15% que está hoje, tendo um pico no ano de 2017 com 11,87%. Hoje está acima da sua média histórica, que é de aproximadamente 6%. Se a gente retirar o ano de 2021, que foi atípico, extremamente alto, a média de distribuição continua sendo de aproximadamente 5%, que continua sendo uma média muito alta, mas não tão alta quanto a da Taesa anterior. Lembrando, estamos falando de média de distribuição, não distribuição atual. E 5% é uma média muito expressiva. Vamos complementar agora com o seu dividend payout. No ano de 2020, a Copel distribuiu 64,68% dos seus lucros, ou seja, aproximadamente 35% desses lucros ficou ainda no caixa da empresa. Conseguimos ver no gráfico de payout que a Copel não distribui mais de 100% dos seus lucros, o que é muito interessante. Conseguimos ver também que desde 2018 o nível do payout vem aumentando, sendo necessário ficar de olho nos próximos anos para saber se a empresa distribuirá mais do que o indicado dos seus lucros. Vamos analisar agora o gráfico de distribuição de proventos da Copel. Conseguimos notar no gráfico que a empresa tem uma ligeira oscilação de ano a ano. Porém, se olharmos de um modo amplo, conseguimos ver que houve grande crescimento no valor da distribuição da empresa, tendo ela distribuído em 2008 aproximadamente 10 centavos por ação e em 2020 31 centavos por ação. A Copel já distribuiu em 2021 61 centavos por ação, quase o dobro da distribuição do ano passado. O gráfico nos mostra também que a empresa distribuiu proventos ininterruptamente nos últimos 15 anos. A Copel sempre foi considerada o patinho feio do setor elétrico, principalmente por ser uma estatal. Por isso, ela sempre foi negociada com desconto com relação aos seus pares. Porém, nos últimos anos, ela apresentou mudanças significativas, gerando um aumento de suas margens e de sua rentabilidade, transformando-se numa empresa de excelência. E mais uma vez, se você quer mais informações sobre a Copel, dá uma olhada no vídeo que está no card aqui em cima, que eu também vou deixar o link na descrição. Bom, se você chegou até aqui, é porque esse vídeo realmente está te ajudando. Então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Esse é o jeito que você tem de retribuir toda essa análise que a gente está fazendo. E outra coisa também, faça parte do nosso grupo do Telegram, o link também vai estar na descrição. Lá você vai conseguir as notícias mais importantes que saem no dia a dia, além de conseguir tirar as suas dúvidas comigo e com toda a nossa comunidade de investidores. Vai lá, entra, é rapidinho. Agora eu vou passar a minha opinião sobre a qualidade dessas empresas. Para mim, a ordem de pior para melhor seria... não é ordem de pior para melhor, né? Seria de menos melhor para muito melhor. Em quinto ficaria a Eletrobras, em quarto ficaria a Copel. Em terceiro, ficaria a Telefônica Brasil. Em segundo, ficaria a ISA-CETEP, Transmissão Paulista. E em primeiro, ficaria a Taesa. Acredito que para muitos aqui o motivo seja óbvio.
A Eletrobras e a Copel são empresas estatais e até por isso elas estão extremamente descontadas com relação às outras. E o principal motivo desse desconto é a possível intervenção do Estado na sua administração. Então por isso, para mim, elas ficam em quinto e quarto. A gente não tem muito o que falar da Telefônica Brasil. É uma empresa segura, estável e que distribui muitos dividendos. Agora, em primeiro e segundo lugar, vêm as empresas que mais distribuem dividendos e são estáveis e seguras, além de ter uma distribuição em seu histórico média muito alta. A Transmissão Paulista e a Taesa se encontram no setor de transmissão de energia elétrica, que é um setor extremamente perene e muito confiável, além de apresentar grande previsibilidade na sua geração de caixa. E a Taesa ainda vem apresentando novos projetos e deve crescer ainda a sua distribuição. Então por isso a Transmissão Paulista ficou em segundo e a Taesa ficou em primeiro. Lembrando que essa é a minha opinião, não é uma recomendação de compra nem de venda do ativo. Agora, eu acho importante fazer uma menção honrosa aqui a Energias do Brasil, de ticker ENBR3. Acredito que nos próximos anos ela vai estar disputando cabeça a cabeça com essas duas primeiras empresas, a Transmissão Paulista e a Taesa. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima!